Perdão, o segundo painel é o Cidades Inteligentes, Experiências de Sucesso. Para esse painel, convidamos para compor então aqui a mesa para falar sobre o COI, Centro de Operações Integradas, João Victor Teixeira, economista, secretário municipal de Mobilidade e Transportes do município de Paulínia, por gentileza. Excelentíssimo senhor prefeito do município de Paulínia, Ednilson Caselato. Excelentíssimo senhor prefeito eleito do município de Paulínia, Danilo Barros. Para falar sobre cidades inteligentes, convidamos Luiz Alberto Rodrigues, fundador e CEO da EICOM, autor do livro Cidades Inteligentes em Perspectivas, da editora Copacesso. E para mediar essa mesa, o doutor Marcelo Palaveri. Então, essa mesa como tema Cidades Inteligentes, Experiências de Sucesso. Ao mediador, então, doutor Marcelo Palaveri. Rapidamente, para que nós possamos manter o nosso horário, eu queria agradecer tanto ao prefeito atual quanto ao prefeito eleito de Paulínia, que estão aqui conosco, e que acompanham o João, que vai fazer a palestra sobre o COI. Depois, agradecer também ao Luiz Alberto, que viria acompanhado do pessoal de São Caetano, que teve um problema de uma reunião com o CARF, e aí, para poder buscar os recursos do município, acabaram não vindo, mas o Luiz Alberto, que é o CEO da ICOM, vai nos brindar com um dos temas de maior sonho dele, que é aquilo que diz respeito a transformar os municípios em cidades inteligentes. Então, comecemos pelo João. Obrigado. Bom dia a todos. Gostaria de, inicialmente, agradecer a presença de cada um de vocês, agradecer ao convite do Dr. Marcelo Palaveri, do IPGM, de toda a equipe que compõe este evento tão importante para a gestão pública municipal. Em especial, não poderia deixar de registrar a minha alegria e satisfação da presença do meu prefeito, do Caselato, prefeito de Paulínia, e também do nosso prefeito eleito, Danilo Barros. Agradecer também o Luiz Alberto, que complementará esse painel. Hoje é um dia importante para nós, da cidade de Paulínia, uma cidade do interior do estado de São Paulo, na região metropolitana, entre Campinas, Sumaré, Hortolândia, uma cidade que tem normalmente conhecida por seu polo petroquímico, mas, além disso, tem muitas outras grandes qualidades. E hoje o nosso objetivo aqui é trazer para os senhores uma das experiências que foram marcantes durante a gestão do prefeito do Caselato, que é a transição da cidade de Paulínia para um início de uma cidade inteligente, uma cidade conectada. E o primeiro ponto desse projeto que eu vou apresentar para os senhores é o COI. O COI ele é o Centro de Operações Integradas. Nós tínhamos uma visão e uma necessidade, durante o nosso município, de unir vários serviços, principalmente serviços de segurança, mobilidade, gestão e trânsito, dentro de um departamento que pudesse conectar tecnologia, acessibilidade, comunicação e integração tanto com as forças de segurança do nosso município, mas com as forças de segurança da Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Estadual e também fazer toda a gestão que nós temos do município na parte de mobilidade. Então, nós integramos dentro de um sistema toda a gestão do transporte coletivo, a gestão dos sistemas semafóricos, a gestão dos radares e o controle das operações que nós chamamos de recepção dos chamados, que é o controle da Guarda Municipal. Dentro desta visão que nós tínhamos de integrar a cidade, nós pensamos nesse projeto que nós chamamos de Centro de Operações Integradas. O centro, que depois eu vou passar um vídeo para que vocês possam entender a materialidade e o tamanho do projeto que nós criamos, ele é um centro que ele tem uma característica que nós chamamos de modular. O COI, como nós chamamos esse projeto, ele se adapta a cada necessidade e a cada viabilidade do seu município. Dentro das necessidades de Paulínia, nós pensamos em criar um sistema onde nós temos um monitoramento 24 horas de todas as principais vias da cidade, com mais de 150 câmeras de alta tecnologia,
com um zoom óptico de até 2 quilômetros de acesso, e dentro disso nós passamos uma rede de fibra ótica na cidade de 80 quilômetros, interligando toda essa conectividade ao COI. Dentro do COI, e um dos grandes desafios, não só de Paulínia, mas também de todos os outros prefeitos, é o que nós chamamos da mão de obra para operacionalizar esse tipo de instrumento. Então, dentro do projeto que nós viabilizamos, nós temos funcionários, né, da empresa contratada que auxiliam na operacionalização e no monitoramento dessas câmeras. Nós estamos falando de mais de 25 pessoas que operacionalizam todos esses sistemas diários, funcionam em 4 turnos, durante 24 horas por dia, 365 dias por ano. Nós temos um volume de dados e informações que são gerados, que são armazenados em 2 servidores independentes, que têm redundância, e esses servidores compartilham as informações em 3 sistemas que hoje nós temos empregados. O primeiro sistema é o sistema Cortex, que é uma integração do sistema de Paulínia com o Ministério da Justiça, onde nós temos toda a viabilidade, a conectividade do banco de dados do Ministério da Justiça com a captura e com as imagens localizadas do nosso sistema. O outro sistema que nós temos integrado, o sistema Sentry, que é um sistema que faz a leitura e a conectividade de placas, ele também ajuda na operacionalização dos despachos, na organização do dia a dia do trabalho. Esse sistema, inclusive, nós temos um monitoramento integral via GPS de todas as nossas viaturas e todos os agentes de mobilidade, que, com base nesse deslocamento e com a recepção do chamado, a gente consegue, em tempo real, deslocar a viatura mais próxima para realizar o atendimento com mais precisão. Então, qual que foi o objetivo maior do COI? Diminuir aquilo que nós chamamos de quebra-cabeça, ou daquilo que nós chamamos de empregar mais força humana sem o uso da tecnologia. Então, com o COI, nós conseguimos dar uma pronta resposta para as atividades, tanto de segurança quanto de mobilidade, não necessitando aumentar a despesa com o pessoal, que é um dos grandes desafios dos municípios. Então, nós temos as câmeras, elas funcionam, os agentes fazem essa modulação daquilo que eles recebem e acionam de forma inteligente a viatura que está mais próxima ou o agente de mobilidade mais próximo para fazer essa primeira intercorrência e acompanham em tempo real aquilo que está ocorrendo. Dentro do sistema COI, nós temos também a presença do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil, que monitoram, junto com as câmeras que são estrategicamente posicionadas, os focos de incêndio, as atenções aos polos petroquímicos, às empresas químicas. Então, em tempo real, a gente consegue atender os chamados sem antes, às vezes, de chegar pelo controle. Ele foi pensado de uma forma que ele fosse um prédio, né, que atendesse todas as normas da LGPD, todas as normas de segurança. É um prédio altamente conectado, né? Nós temos uma sala de gerenciamento de crise, uma sala de inteligência que é compartilhada entre as forças de segurança, porque não basta, e aquilo que a gente sempre diz, né, somente gerar a informação. É preciso tratar essa informação e esse tratamento do dado é muito importante. Um exemplo que o COI consegue produzir e operacionalizar é justamente aquele acompanhamento de ações que possam ocorrer e que, naquele exato momento, as forças de segurança não conseguem solucionar, mas que são coincidências, são parecidos. Então, com o COI, a gente consegue saber qual veículo que estava acompanhando, qual veículo que estava dando cobertura, quais veículos entraram no seu município. Do ponto de vista de mobilidade, eu consigo saber em tempo real a massa de veículos que estão sendo transportados naquela avenida ou naquela rua, se tem congestionamento ou se não tem congestionamento, se eu tenho pontos de alagamentos ou se eu não tenho pontos de alagamento. Então, com todo esse sistema, com essa conectividade, nós colocamos esse projeto em pé. Desse projeto, ele foi feito num prédio, né, que era histórico no município, um prédio abandonado, como tantos outros que essa gestão pegou e reformou. E esse prédio, ele tem uma característica que vocês verão no vídeo, é peculiar, que acho que só encontrado em Paulínia, e ele consegue manter uma sinergia e uma integração entre todas as forças de segurança. É um projeto que nós estamos falando que reduz a quantidade de mão de obra, aumenta a tecnologia, mas sem diminuir aquilo que eu sempre digo e que eu falo que é a eficiência. A eficiência e a resposta tem que ser de forma integrada, de forma rápida. Então, o que eu queria dizer para vocês, e nós vamos mostrar, vocês vão entender, o COI ele fala em números, que como bom economista a gente sempre gosta de trabalhar com dados e com números. Mais do que empregar a tecnologia, eu preciso ver o resultado e a eficiência.
e o COI vocês verão. Nós tivemos uma redução de 70% no número de roubos e furtos, nós temos uma tendência de queda, e as pessoas até costumam brincar, né? Caiu na teia da aranha, não escapa. Entrou em Paulínia, já é uma cidade extremamente monitorada. O que isso reflete na política pública do prefeito, na gestão? Reflete numa sensação de segurança, uma sensação de mobilidade muito mais rápida, uma fluidez. Hoje, com o COI, eu consigo monitorar também os semáforos, que são interligados. Eu consigo programar o semáforo de acordo com a capacidade que ele tem de gestão para dar mais fluidez ou retardar mais o trânsito. Eu consigo verificar com todas as imagens das centrais de radares que eu tenho, se os veículos, quantos veículos estão passando, qual que é o horário pico, qual que é o VDM daquela capacidade. Então, eu vou deixar para vocês um vídeo que exemplifica realmente o que é isso e como que foi essa contratação. Nós estamos falando de uma contratação integrada, todos os equipamentos que nós temos no COI, eles têm uma substituição programada pela própria empresa contratada, isso nos facilita, é um contrato de aluguel com retorno de mobiliário ao final para o município, porque isso dá mais dinamismo do que o município comprar, ter que depois contratar a empresa para dar mão de obra, depois a tecnologia fica obsoleta. Então, esse contrato integrado, quebrou qualquer equipamento, 24 horas tem que ser substituído por um igual ou superior. Então, isso nos traz muito mais agilidade, desde a cadeira até a câmera, a fibra ótica, o ponto de internet e a placa de sinalização. Então, para não me alongar muito na explicação, e depois o nosso amigo Luiz, que é especialista na parte de cidades inteligentes, vai complementar com sua aula, eu vou deixar só um vídeo explicando o que é o COI e também deixando as portas abertas para que todos vocês que quiserem conhecer o nosso sistema, a nossa cidade, ficarão aí convidados para nos conhecer. Acho que se puderem passar o vídeo.
agradeço ao João pela objetividade e pela apresentação. Agradeço aos prefeitos mais uma vez, o prefeito eleito e o prefeito Duca Zelato, que termina o seu mandato agora em 31 de dezembro de 2024. Passo de imediato a palavra ao Luiz Alberto, nosso grande amigo, sempre está nos prestigiando e que vai usar a palavra para falar sobre as cidades inteligentes. Prefiro aqui. Aliás, eu sou ruim em tudo, né? Mas vou tentar aqui mesmo. Bom dia a todos. Obrigado, doutor Marcelo Palavelli. Vou me apresentar um pouco. Sou Luiz Alberto. Eu comecei na área pública com 13 anos. Tenho 66 anos. Vivenciei a transformação digital, todo o caminho que passou a modernização pública e tem passado. E há 1 ano e meio atrás, eu escrevi um livro, escrevi vários livros, mas esse último livro foi Cidade Inteligente em outras perspectivas, novas perspectivas. E quando eu falo cidade inteligente, eu tenho que trazer uma nova proposta que eu acredito e que algumas cidades começaram a colocar em prática. É cuidar de gente. Cidade inteligente, cuidando de gente, fazendo inclusão social. Um novo caminho para isso. E quando eu falo de inclusão social, é como a modernização pode chegar a essa modelo de transformação. Os 100 dias de governo e uma marca do seu governo. O que isso acontece hoje na modernização? Nós temos hoje diversas secretarias, cada um cuidando com a sua pasta, com a sua informação. A inclusão social, ela passa por um processo diferente. É trazer todas as pastas para uma única plataforma. Nós sabemos quem são essas pessoas que moram na nossa cidade, o que elas utilizam, o que elas possuem, o que elas devem. Então, é ter um conhecimento pleno dela, do que ela utiliza na saúde, educação e benefícios, entre outras áreas. Conhecendo uma pessoa na sua cidade, que é um cadastro único da pessoa, seu relacionamento com todas as secretarias, a gente pode ter algumas informações, o número do cadastro do SUS, a UBS que ela está, o regime, filhos, a idade, onde mora, e fazer uma integração de cadastro, higienizar e saber quem ela é. A partir disso que eu falo sobre inclusão social, uma nova perspectiva, é trazer ela hoje para aquilo que nós já conhecemos sobre ela. Quando nós conhecemos o cidadão, nós sabemos que ela, por exemplo, na saúde, ela pode ser uma pessoa hipertensa. Então, um sistema inteligente, com comunicação assertiva, que é muito diferente de nós falarmos hoje de Instagram, portal, é eu poder falar com ela todos os dias, através do Instagram e através de um app que eu vou mostrar para vocês integrado, e isso eu falar com ela para ela medir pressão, eu cuidar dela, cuidar de gente, é eu falar que hoje uma pessoa de 60 anos, eu não preciso para ela pedir, para trazer, ela ir até a prefeitura, eu entregar para ela um atestado de 60 anos, poder estacionar o carro, eu mando para ela, eu falo com ela todos os dias. Hoje nós temos um país que 80% a 90% da população, ela utiliza da saúde e da educação dos municípios. Então, eu tenho essa informação hoje, só que hoje ela está realmente dentro apenas da Secretaria de Educação, da Saúde, dos benefícios, está lá ilhada. E quando nós falamos de integrar dados, é trazer isso para uma única plataforma. As prefeituras hoje possuem portal tributário, portal do governo, portal da saúde e entre outros portais. Cada prefeitura criou-se uma ilha onde nós estamos falando sobre uma cidade unificada, única, cidadão único, ele utiliza de todos, só que nós não sabemos hoje. Hoje, o governo utiliza de um processo de secretaria individualizada, nós estamos falando de uma base unificada, onde todo o conhecimento está baseado em quem? Gente, cuidar de gente. O modelo hoje, o cidadão vai buscar um portal, quantos serviços hoje o cidadão pode buscar no portal? Quase nenhum. O portal hoje não tem essa base unificada. Hoje o portal é baseado, e eu publiquei e registrei isso, hoje ele é baseado em secretarias. Nós temos uma carta de serviço hoje, que é colocado e
e identificado por secretaria. Você acha que um cidadão de classe C-, D, com a linguagem hoje dos portais que existem hoje, ele consegue navegar dentro de uma prefeitura? Impossível. Jamais. Então, quando nós criamos Cidade Inteligente, criamos baseado em temas. Então, eu cidadão de uma cidade qualquer, eu não preciso saber qual secretário e qual secretaria vai me entregar uma determinada certidão. Eu preciso ter lá temas chamados certidão. Quando eu tenho uma base unificada e eu sei quem ele é, o que ele utiliza, o que ele possui e o que ele deve, os 4 eixos de um cidadão, eu sei que eu posso entregar para ele a partir de uma inteligência, a partir de um processo de identificação, de rastreabilidade e falar, eu consigo entregar para ele assertivamente. Ele não precisa pedir, eu falo com ele como ele tem que receber aquele benefício. Seja qualquer que seja. Na certidão, quando ele vai buscar lá dentro, não é informativo mais, é entregar a ele. Seja negativa, seja certidão de confrontante, seja qualquer certidão, eu conheço ele entrou dentro do aplicativo, ou entrou dentro do portal, eu tenho o tema certidão, lá terá todas as certidões. Ele não quer saber daquele governo e que secretaria foi responsável por aquela certidão que o governo colocou como responsável para entregar. Ele quer a certidão. Ele não pode mais buscar através de secretarias e descobrir aonde está determinada serviço e determinada carta de serviço colocado pelo governo. Cada governo coloca num lugar diferente. Se você pegar Santo André, de repente uma certidão está na Semasa. Em São Caetano está no Saesa. Você acha que o cidadão da classe C-, com uma linguagem hoje determinada, diferente, ele vai conseguir entender da classe C-? A palavra dívida ativa para ele pode ser um palavrão. Mas se eu falar para ele consultar seu débito, pode ser alguma coisa que soe melhor para ele. A BITS para ele é uma coisa muito longe dele. Mas o alvará de conclusão de obras, para ele, é uma coisa muito clara para ele. Então, precisamos mudar, inclusive, o linguajar, a forma de comunicação e como integrar ele à cidade. Cidade e governo, uma só pessoa, e não algo separado. Então, quando falamos de cidade inteligente, base unificada, eu tenho duas áreas importantes. Integrar todas as secretarias através de uma navegação única, tá? E fazer um cadastro único do cidadão, saber quem ele é. Eu posso falar para ele hoje algo diferente para ele. Como fazer ele usar um app? Como fazer? Por que o app é importante? Porque o app, na verdade, dentro do Google Maps e dentro do grupo Google, eu consigo saber hoje, esse app clicado dentro da cidade hoje, até a utilização dos equipamentos públicos. Quantas pessoas estão hoje no Parque Ibirapuera, se eu tiver app lá dentro? Então, eu consigo saber hoje a movimentação do meu cidadão dentro dos equipamentos públicos hoje, colocado para ele, que hoje nós não sabemos. Não temos esse conhecimento de frequência. Então, quando nós colocamos o sistema hoje em São Caetano, a primeira coisa é usar o WhatsApp. Usar o WhatsApp para que ele baixe o aplicativo, para que ele coloque a informação lá dentro, que ele faça conhecimento e utilize disso. Imagine que em São Caetano eu coloco leite para a criança. Eu não preciso falar isso, o leite lá, eu falo, o seu leite está disponível, o seu medicamento chegou, a sua consulta está agendada. Eu tenho um problema hoje na saúde muito grande, que é abscesseísmo. Eu tenho hoje perda de 30% a 40%, perda primária. Como fazer o cidadão ter consciência disso? Através da comunicação. A única forma de nós mudarmos o processo hoje de gestão é a comunicação integrada com um processo inteligente de integração de base, de conhecimento do cidadão e utilização dele lá dentro. Não sou bom para falar não, gente, na conversa um a um é diferente. Então eu posso mandar para ele vários informativos para ele no dia a dia, através do WhatsApp e push do próprio aplicativo. Essa é a diferença quando eu falo com ele dia a dia, de forma assertiva, com o nome dele. Então, Luiz, o medicamento seu de autocontrole está na farmácia, pode retirar. É muito diferente essa comunicação que traz um novo modelo de transformação. É acolher o cidadão,
é estar com ele dia a dia, é fazer um novo modelo de gestão, aonde o primeiro processo, ele se sentir acolhido pelo governo, e ele poder falar com o governo, e inclusive avaliar item a item. Essa comunicação de portal único, que é não termos 4 portais, um único portal, linguagem assertiva para ele, que ele consiga falar de forma clara, simples com o cidadão, que ele consiga atender o cidadão de forma com que, na sua expectativa, e ele tem informação sem que ele tenha que buscar, ele receba automaticamente. Por isso que é inclusão social através da modernização com comunicação. E hoje nós temos ferramentas que conseguem fazer hoje a integração de todas as secretarias numa única base, criando processos para que melhore a máquina pública, seja mais eficiente e assertiva, para que a gente possa falar com ele de forma assertiva, com o nome dele, avisando ele de todos os benefícios que ele tem e o que ele tem que cumprir também. Por exemplo, perda primária. Como fazer ele entender que ele não indo numa consulta, além de ele prejudicar a própria saúde, ele tira o lugar de uma outra pessoa. É reeducação através da comunicação. É o único papel que nós podemos entender que é possível de trazer isso numa nova modelo de gestão. Eu preciso tomar um pouco de água. Deixa eu pegar. O nervoso em palco, que eu não sou muito bom nisso daí, sou mais técnico, fez secar muito rápido a boca. Obrigado a todos por entenderem isso. Então, eu acredito, como gestor público, que estou há alguns anos aí lutando, que a única forma de nós mudarmos isso é fazer essa transformação de gestão pública. É olhar para o cidadão com o conhecimento da sua necessidade, da forma, e reeducar o processo hoje. Nós temos 2 áreas que hoje são 80% da população, 90%, saúde e educação. Essas 2 áreas são realmente o grande norte hoje de nós entendermos o que ele e que nós podemos entregar para ele. Mas ele tem que cumprir o papel, e a gente não consegue. Nós temos que entender que hoje, diferente da minha época, a mulher casava para cuidar da casa e educar os filhos. Hoje, uma mulher da classe C-, ela faz parte do orçamento familiar. Ela jogou para o governo a responsabilidade da educação. E nós temos que fazer isso, trazendo para dentro de casa hoje, entendeu? Essa coparticipação de volta. E só tem um jeito: a comunicação assertiva, falar que o filho está na sala de aula, que ele comeu, que amanhã ele tem prova, estimule a estudar para ser um novo ser, mudar o caminho do processo. É nós falarmos com ele para trazer ele dentro do governo, para reeducar processo, valores pessoais. Isso é realmente transformar um governo de um modelo diferente. É trazer para dentro do plano do governo, para dentro da secretaria do governo, para dentro do prefeito, um painel realmente com um robô que faça todo o político que ele quer de forma assertiva, sem que alguém tenha que apertar um botão. Para que ele fale: olha, toda vez que eu tiver um hipertenso, eu quero reeducar ele para ele tomar conta dele mesmo. Toda vez que eu tiver uma pessoa que tem problema de diabetes, eu quero reeducar ela. Toda vez que eu tiver um problema de umidade, eu posso falar para ela todo dia que ela tem que tomar água, porque nós somos com umidade baixa da cidade. Entendeu? Nós temos que mudar o processo. A grande modernização está no processo de integração, de criar um portal, um cadastro único e de comunicação. Eu não acredito que Instagram, para governo, ela dá um grande norte, que nós estamos comprovados que isso aí no passado, esse processo aí dos anos 80, que eu estou mostrando aqui dentro, que eu vivenciei isso daí, o grande norte do governo, sabe o que era saber? Era saber o endereço de alguém e a data de aniversário. O que ele fazia com isso daí? Ele mandava cartão de Natal e feliz aniversário. Passamos para o processo de 2000, e-mail. Ele acreditou que em e-mail ele podia fazer alguma coisa, e não fez nada, porque o e-mail foi algo que foi mutável. Cada um mudou o e-mail como mudava o celular antigamente. Depois nós viemos para o portal, para os grandes portais hoje dos municípios. Os portais dos municípios
extremamente errado, voltado às secretarias, tentando colocar alguma coisa. Sabe onde nós somos muito bons nesses últimos anos? Em arrecadar. Eu fiz parte do lançamento da nota fiscal eletrônica. Criei a nota fiscal eletrônica no passado. Então, nós somos muito bons. No passado, a gente tinha que ir num despachante para poder fazer IPVA. Hoje, seu IPVA recebe em casa. No passado, você tinha que ir no despachante para fazer imposto de renda. Hoje, você tem online. Então, nós somos muito bons em saber lançar. Nem arrecadar não somos não, porque nós somos o país que mais tem dívida ativa per capita aqui dentro. E é onde que eu estou na briga hoje, porque cidade inteligente tem que arrecadar, tem que saber arrecadar e lançar. E tem que sensibilizar. Nesse cidade inteligente aqui, quando eu sei quem ele é, eu consigo até fazer uma comunicação para ele, antecipadamente. Não esqueça de pagar seu IPTU, isso é melhor para a saúde e educação da cidade. Porque eu falo com ele de todos os temas. Não só de arrecadação, mas como saúde, educação, e resgatar ele naquilo que ele precisa. Eu não preciso mais fazer com que ele peça, eu posso oferecer para ele, e dar para ele aquilo que eu já conheço e que ele pode utilizar. É o grande norte hoje de cidade inteligente, é mudar o caminho. E esse caminho de vários portais, não vai resolver. Esse caminho para hoje, uma classe CD, não vai resolver. E aí nós estamos falando agora de rede social. Olha, eu conheço vários políticos que têm aí seguidores e seguidores. Cada vez que ele faz uma live, coloca lá dentro, muito poucos likes. A diferença hoje é que se eu faço uma integração de tudo isso daí, eu consigo falar com ele assertivamente e eu estou na vida dele e ele sabe que o governo está presente com ele. É uma outra forma de gestão. Só para dizer, eu tenho aí, acho que 20 exemplares do livro Cidade Inteligente, que não fala dessa forma, mas fala do que é a importância de governo, de cuidar de gente. Então, eu também fui um crítico do 156, porque 156 eu posso falar que eu sou Dr. Marcelo, usar o CPF dele e eu não sou ele. E por que eu estou falando hoje do um sistema de app? Porque isso aqui é Cidade Inteligente. É tudo numa única base. Isso aqui é bem-vindo à cidade do futuro. Então, todos os eventos de hoje, do amanhã, do fim de semana e do mês. Eu duvido que algumas cidades hoje, alguns prefeitos podem falar assim, eu quero saber hoje, qual parque que tem academia ou equipamento de musculação ao ar livre. Quando nós fizemos isso daqui é para bem-vindo à cidade, por exemplo, de Paulínia. Então, eu tenho lá emergência, que é uma coisa obrigatória pela Constituição. Então, eu tenho hoje o processo das UPAs, Unidade de Pronto Atendimento, SAMU. Depois, eu tenho transporte. Então, eu olho isso aí, a linha de ônibus, aonde está e qual o local. No caso aqui, bonde, é que está sendo feito para Santos. Santos lá tem bonde lá. Mercado, eu apertar aqui o mercado, horário, quantas bancas tem, tudo. Esse processo que é comum a todos, feira livre, parques, olhar o parque, mas não assim apenas. É eu saber o que tem dentro do parque, se tem banheiro, homem, mulher, se tem lugar para ciclovias ou não. Então, tudo que tem dentro do parque, se eu tenho acessibilidade ou não, se tem câmera, se tem Wi-Fi. Então, eu mostrar os equipamentos públicos. Hoje, dificilmente eu vou encontrar uma cidade que oferece no app todos os equipamentos públicos, mas o que tem dentro dele, não falar onde está o parque, mas o que tem dentro do parque, o que oferece em cada parque, e inclusive qual o transporte, de onde ele está, como chega lá. Então ele pode escolher isso daqui, dessa forma aí. E aqui, a Jéssica aqui, eu fiz um novo processo que eu patenteei. É a única solução hoje que quando eu cadastro esse Luiz Alberto lá dentro do portal do governo, ele se vê lá dentro, ele sabe aonde ele está cadastrado, qual o vínculo que ele tem, quer dizer, as minhas informações. Porque nós temos hoje uma informação que na saúde ele colocou um endereço, na educação outro, então nós fazemos uma higienização e falar, qual é o seu endereço efetivo? Aí eu tenho meus familiares, meus bens, ele consegue ver o cadastro que ele declarou, que hoje não compartilhamos para ele. Hoje o cadastro fica dentro das secretarias e ele não se vê lá dentro. Então nós criamos um processo que ele pode até colocar a fotografia dele no próprio app do governo e ele consegue se ver. E ali não, ali eu estou falando dele como morador. Então ele pode fazer agendamento de consulta, tudo pelo app. Ele recebe aviso, todos aqueles avisos que ele recebeu via
O WhatsApp, ele valida dentro do app. E o WhatsApp, nesse momento, é a única ferramenta que eu consigo fazer ele utilizar o app. Para quê? Porque o app faz isso que eu falei para vocês. Eu tenho conhecimento prévio da população, aonde eles estão e como eles utilizam isso daí. Então, eu podia ter apresentado hoje o processo, mas eu estou vendo que eu tenho tempo, acabou meu tempo, mas eu tenho para vocês, se vocês quiserem entrar dentro da ICOM, você vai encontrar o app, vai encontrar os vídeos que falam sobre cidade inteligente, a importância disso e o como isso pode transformar um governo. Comunicação assertiva, base integrada, secretarias, plano de governo, vontade política para mudar todo esse caminho hoje, que hoje nós fazemos e ele tem que nos procurar. Nós podemos buscá-los e oferecer para ele o que ele tem direito. Tá? Obrigado a todos. E desculpa a minha forma de apresentar, mas não sou bom, deveria estar falando aqui o prefeito, não eu, tá? Hoje. Tá bom? Obrigado ao Luiz. Uma vez mais, lembrando que o pessoal de São Caetano não teve a oportunidade de vir em função de um compromisso imediato que surgiu, mas nós vamos deixar também no portal do evento os acessos e os links, viu, Luiz? Para poder acessar todo esse material que vocês trouxeram para nós. Agradeço, então, e dou por concluído o painel, para que nós possamos ganhar o nosso tempo e fazer o último painel da manhã. Então, nesse momento, os componentes desse painel receberão certificados de participação e também exemplares do livro Nova Lei de Licitações e Contratações Públicas para Municípios, de autoria do doutor Marcelo Palaveri. Nossos agradecimentos a João Victor Teixeira, economista, secretário municipal de Mobilidade e Transportes do município de Paulínia, Ednilson Caselato, prefeito do município de Paulínia, Danilo Barros, prefeito eleito do município de Paulínia, Luiz Alberto Rodrigues, CEO da EICOM, e o Jefferson Cine da Costa, que compuseram aqui esse painel. Vamos fazer uma foto também com recebendo os livros. Muito obrigado aos componentes desse painel. Mais uma salva de palmas a eles, por gentileza.